Saudações, conspiradores! Iniciando o primeiro programa Realidade Fantástica. Programa voltado ao esoterismo, ocultismo, realismo fantástico. Aqueles fatos que escapam à realidade, tornando-a uma realidade fantástica. Trataremos de todos esses assuntos fascinantes no nosso programa e começando já com um assunto que sem dúvida vai interessar a todos vocês, internautas, e quem que não se interessa por ufologia. Estamos sendo visitados? Sempre na boa companhia do nosso astrólogo e professor, historiador Marcos Kuznick, que vai nos ajudar aí a passar a vocês dados sobre esse assunto tão fascinante. Estamos sozinhos no universo, Marcos? Olá pessoal, galera do YouTube. É um prazer estar aqui, Jamil, iniciando esse projeto, que é uma tentativa nossa de levar conhecimento a respeito da ufologia, do esoterismo, do ocultismo, dessas áreas que muitas vezes há uma circulação meio estranha de conhecimento na internet. Longe de nós queremos nos arvorar de sermos extremos conhecedores, mas a gente gostaria, nessa sequência de programas e nesse projeto, de dividir um pouco do nosso conhecimento e da nossa paixão por esses temas aqui com nossos amigos. Marcos, ufologia. Estamos sozinhos no universo. Fazem 30 anos, 2016, está fazendo 30 anos da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, que foi um evento que mobilizou inclusive a Força Aérea Brasileira na época e que até hoje nós não temos uma explicação para o que ocorreu. Então, em 1986, nós tivemos uma movimentação nos céus do Brasil, onde a Força Aérea Brasileira, mediante vários comandos da aeronáutica, radarizaram diversos plots, como eles falam, no radar. Esses objetos apareceram claramente, ou seja, são objetos físicos, não eram meramente luzes que alguém visualizava, mas não apareceram em lugar nenhum. E chegaram a decolar ao todo 5 jatos da Força Aérea Brasileira para perseguir e identificar. Nas palavras de um piloto, eles não conseguiram fazer nenhuma coisa nem outra. Sim. Não conseguiram nem se aproximar e nem identificar. Mas não só membros da Força Aérea Brasileira, como pilotos civis e controladores de voo e várias autoridades presenciaram esse fenômeno. Foi convocada uma coletiva da imprensa à época e o ministro da Defesa, ele veio a público e disse, olha, efetivamente isso aconteceu. Tanto que ela é considerada, chamado, o nome desse evento no jargão da ufologia, é a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Está fazendo 30 anos da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil e 20 anos de um outro evento, Jamil, que você conhece muito bem, que é o caso Varginha. Com toda outro certeza. Caso polêmico. Considerado o Roosevelt brasileiro. Considerado o Roosevelt brasileiro, é o que na ufologia nós chamamos de contato imediato de terceiro grau, né, quando há o avistamento, o contato com uma suposta criatura. Mas a ufologia, Jamil... É isso que eu ia te perguntar, como é que tudo começou? Porque nós sabemos hoje o fenômeno é mundializado, o assunto é mundializado, com inúmeros organismos estudando, inclusive estudando com critério científico. Sim. Até. Mas parece que é um começo, pelo menos para a ufologia moderna, um começo meio que oficial, não é? É importante nós entendermos o seguinte, que se nós formos pegar durante toda a história conhecida, há relatos de observação de objetos voadores não identificados. O que seriam esses objetos, não sabemos. Acho que o nome casa muito bem. Ele é um objeto, porque aparentemente está lá, é físico, é voador porque está suspenso ou fazendo manobras no ar, e é não identificado porque a gente não pode dizer o que é. Agora, daí até afirmar que aquele objeto é uma nave alienígena, vai um salto que alguns fazem com certas razões. A ufologia moderna, essa que se ocupa e que constituiu, digamos assim, a moderna mitologia dos OVNIs, dos discos voadores, ela pode ser localizada, Jamil, fundamentalmente em 3 eventos. Sim. Houve uma onda de observação de objetos voadores não identificados no oeste americano no final do século XIX, mais precisamente entre os anos de 1896 e 1897. Foram eventos que foram chamados de dirigíveis misteriosos ou de dirigíveis fantasmas. Tratavam-se de objetos de grandes dimensões, no formato cilíndrico, no formato de charuto, e que isso teve uma repercussão muito grande na mídia americana. Mesmo porque o dirigível, se não me engano, não tinha sido inventado não ainda. Tinha... ou pelo menos popularizado. Não havia na época, no fim do século XIX, nenhuma máquina feita
pelo homem que tivesse aquelas características. Claro que já na época foi dito, olha, isso aí é jornalismo marrom, isso aí é para vender jornais, como sempre que acontece envolvido com o fenômeno OVNI. Esses dirigíveis misteriosos, houve uma nova onda entre 1909 e 1913. Então, isso já, à época, a hipótese que surgiu seriam que eram visitantes de Marte. Ah, sim. No fim do século XIX, é interessante, começo do século XX, como havia um interesse muito grande por Marte, por Marte, pela Lua também. Pela Lua, seriam selenitas, os habitantes da Lua, né? Seriam os marcianos, os habitantes de Marte. É interessante que, coincidência ou não, foi em 1897 que foi lançado o livro A Guerra dos Mundos, famoso, do H.G. Wells. Que gerou aquele famoso, não menos famoso, programa de rádio. Exatamente, mas a gente vai ter uma oportunidade para falar aqui no Realidade Fantástica, mas esse foi um dos primeiros eventos. Outro evento que faz parte dessa casuística ufológica é o chamado Foo Fighters. Os Foo Fighters foram objetos que pilotos aliados observaram durante a Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial. Já década de 40. Década de 40, mas foi durante os eventos da Segunda Guerra Mundial. Foram observados tanto na Europa quanto no Pacífico. Então se tratavam de objetos de pequena dimensão, até onde eles puderam identificar, brilhantes, que ou acompanhavam ou perseguiam os aviões. Uma hipótese que surgiu... era a hélice, né? Exatamente. Uma hipótese que surgiu na época, se a gente puder, vai colocar também um destaque de um jornal aí na tela para vocês verem, é que esses objetos seriam armas secretas dos nazistas. Mas quase que imediatamente surgiu também a hipótese de que seriam de origem alienígena. É sempre bom lembrar, Marcos, que esses objetos, por que eles chamavam a atenção? Principalmente pela trajetória errática e aparentemente impossível para um objeto voador conhecido na época fazer. Eles descreviam trajetórias que, pelo menos pela tecnologia da época e ainda pela tecnologia de hoje, seria impossível fazer. Ângulos retos, velocidade muito acima do que se conseguia na época. Imagine, Jamil, e todos que estão nos assistindo aqui. Nós somos acostumados, muitos de nós já viajamos de avião, ou pelo menos já observamos a trajetória que descreve um avião, que descreve um balão, que descreve um helicóptero, ou qualquer um drone mais modernamente, ou assim, qualquer máquina voadora feita pelo homem. Até mesmo um caça. Até mesmo um caça. O que chama a atenção de quem observa, mesmo a grande distância, é que os objetos fazem manobras, eles se deslocam em grande velocidade e param, aparentemente desafiando o conceito de inércia, fazem manobras em ângulos retos, aceleram em velocidade... mesmo o próximo caso, até que nós vamos falar aqui, Jamil, que seria o terceiro elemento dessa terceira fase, fase, aconteceu no ano de 1947, no meio do ano de 1947, quando um piloto americano, ele era um empresário e piloto civil, ele saiu da rota onde ele estava indo, o Kenneth Arnold. Tá aparecendo aí pra Exatamente. vocês. O Kenneth Arnold, ele saiu da rota que estava acompanhando para ajudar nas buscas de um avião, enfim, que tinha caído ou coisa parecida. E ele avistou no estado de Washington, nos Estados Unidos, vários objetos, 9 objetos em formação. E quando ele foi descrever o avistamento dele para a imprensa, ele usou um termo que colou. Ele usou o termo Flying Saucer. Flying Saucer, que em inglês quer dizer pires voador. Em português a gente não usa esse termo pires voador, a gente usa o termo disco voador. Sim. Mas quando outras pessoas pelos Estados Unidos começaram se apropriar do termo? Se apropriar, porque iam descrevendo as suas experiências, descrevendo objetos, o nome pegou. Então, desde 1947, que o Kenneth Arnold produziu esse tema, esse logo que hoje a gente conhece como disco voador. E a partir daí, claro, os UFOs, né, que em inglês significam Unidentified Flight Objects, né, objetos voadores não identificados, traduzindo para nós OVNIs, né, Sim. Objetos voadores não identificados. Marcos, o que surpreende é que a partir de então, não que nós não tivéssemos esses fenômenos antes, porque se nós vamos em outros programas, né, o Realidade Fantástica não é só sobre ufologia, mas é um tema que fascina e que voltará muitas vezes. Nós identificamos esses fatores insólitos durante toda a história humana. Mas modernamente começaram a se multiplicar os avistamentos, as observações e chamando a atenção inclusive de instâncias governamentais. Né? E para chamar a atenção de instâncias governamentais, militares, é porque não pode ser apenas algo de ilusão de ótica ou algo de histeria coletiva.
A gente tem que entender uma coisa, Jamil. Quando nós conversamos sobre ufologia, nós estamos referindo a um campo bastante obscuro. As pessoas que se lançam na investigação, então nós vamos encontrar aqui desde mitificadores, pessoas que estão buscando publicidade, pessoas que obviamente estão dando vaza aí às suas fantasias, como pesquisadores sérios, e entre essas pesquisas sérias também estão envolvidas as pesquisas feitas por órgãos oficiais. Pois bem, existem duas dessas investigações que a gente pode citar aqui. Uma é uma investigação conduzida pela Força Aérea Americana a partir dos anos 50, chamado Projeto Blue Book. Veja só, a gente tem que entender muitos desses fenômenos aéreos no contexto da Guerra Fria. Sim, né? No contexto da Guerra Fria, onde havia um medo por parte da população americana, um medo mundial, e principalmente dentro dos Estados Unidos, de que aviões soviéticos, ou mísseis soviéticos, ou armas soviéticas pudessem adentrar o espaço aéreo americano. Então, e também como aumentaram muito os relatos de ditos voadores, de objetos voadores não identificados. Esse projeto, tocado pela Força Aérea Americana, chamado Projeto Blue Book, ele ouviu pessoas, fez inquéritos e fez uma investigação. Ao final do projeto, a conclusão, para decepção dos aficionados ou das pessoas que achavam que o governo americano iria liberar arquivos, simplesmente eles chegaram à conclusão que ou eram simplesmente uma identificação errônea de objetos comuns, era balão, fogo-fato, meteorito, estrela cadente, o que quer que fosse. Fenômenos passíveis de ser confundidos, né? De ser confundidos, que foram confundidos com ditos voadores, ou eram pessoas com alguma patologia, ou que estavam sob influência de drogas, ou eram pessoas que simplesmente queriam publicidade, enfim. Ou era um produto de histeria coletiva, quando várias pessoas tentavam, diziam que viam. As pessoas que acompanharam isso mais de perto, e muitos dos pesquisadores de ufologia, alegaram que isso foi, na verdade, uma tentativa de simular do governo americano. Pesquisa viciada. Exatamente. Olha, vocês queriam que nós pesquisássemos? Pois bem, está aqui um projeto de investigação que contou com consultores famosos, entre eles o Dr. Heiner, que a gente vai ter a oportunidade de falar. Que virou praticamente o papa da ufologia. Da ufologia. Ele foi contratado no contexto do projeto Blue Book para ser consultor da Força Aérea Americana. Ele entrou como um cético nesse projeto e, a partir de fazer as investigações, falar com as pessoas, etc., ele acabou sendo convencido de que o fenômeno era real. Pois bem, no âmbito americano, outros governos de outros países tocaram suas investigações. A própria Rússia, na época. A própria Rússia, só que dentro do processo do governo russo, as coisas da época, do governo soviético. Cortina de ferro, né? Exatamente, era uma coisa bem mais sem acesso para nós no Ocidente. É possível que com o passar do tempo esses arquivos vão sendo revelados. Pois bem, no Brasil, Jamil, nós tivemos aqui, a gente ficou sabendo, pode ser que houveram outros. Claro. Mas em 1977, estava ocorrendo uma série de avistamentos no estado do Pará. Certo. Não eram simples avistamentos. As pessoas descreviam que objetos aproximavam-se das pessoas. Inclusive bizarras as histórias. Histórias absolutamente bizarras. Histórias dignas aí de Arquivo X, de qualquer série de ficção científica. E sugavam o sangue dessas pessoas, vampirizavam. E isso foi chamado pelas pessoas da época de fenômeno chupa-chupa. Sim. O fenômeno chupa-chupa ele chamou tanta atenção que a Força Aérea Brasileira, à época, fez uma operação chamada Operação Prato. A Operação Prato... E hoje oficialmente reconhecida por eles mesmos. Oficialmente reconhecida por eles mesmos. Quem nos acompanha pode até procurar aí na internet, vai achar arquivos, vai achar artigos, vai achar... a gente aí está colocando algumas fotos dos arquivos, com os carimbos da aeronáutica, são os documentos efetivamente oficiais, e foram conduzidos. A gente vai ter a oportunidade de desdobrar isso e trazer para quem nos assiste algumas pessoas que acompanharam com muito detalhe essa operação. Virão muita surpresa, né? Muita surpresa. Mas o importante é saber o seguinte, Jamil, que de lá para cá, ou seja, desde o início do século XX, foram diversas etapas. É inegável que nós estamos diante de algo concreto, ou essa concretude. O fenômeno, o que quer que seja real. O que quer que seja real. Mesmo que nós filtremos isso com muito critério,
e 99% possa ser descartado, possam ser colocados como ilusão, como pessoas que estavam em algum estado alterado de consciência, pessoas que só queriam publicidade. Mesmo assim, nós vamos ficar com uma quantidade substancial de fenômenos que merecem toda a atenção. Lembrando que a própria Operação Prato, nós temos militares que integraram a operação, que deram depoimentos alarmantes, dizendo que realmente aquilo não se tratava de tecnologia humana. Quer dizer, você tem até oficiais espantados diante de um fenômeno para o qual não se tem explicação. Exatamente. Existe uma coisa, Jamil, que é a chamada casuística ufológica. As pessoas que se aproximam desse campo, que querem compreender como a investigação é feita, elas logo vão perceber que existem várias formas de se aproximar do assunto. Algumas pessoas se aproximam de uma forma bastante leviana, aventureira, o que ao invés de serem ufólogos, são ufólatras. Sem dúvida. Né? Ufólatras. E que causam um grande prejuízo para a ufologia. Pela ufologia. Agora, algumas pessoas elas procuram embutir. Muitos perguntam assim: poxa, a ufologia é científica? Eu diria o seguinte: ela não é uma ciência, é uma paraciência, porém, se investigada de uma forma efetiva, ela tem que contar com uma metodologia científica. E ela se utiliza de outras ciências, como astronomia, arqueologia, etc. Sem dúvida. Então, durante todo o século XX e agora no século XXI, foi produzida uma quantidade brutal de filmes, fotografias, depoimentos, imagens, e tudo isso alimentou e foi alimentada pela cultura de massas. Sem dúvida. Sem dúvida. Marcos, uma coisa interessante que nós podemos perguntar, o extraterrestre, quando começou a ser cogitado, né, não sabemos se são extraterrestres, né, mas um fenômeno aparentemente não humano, primeiro ele começou a ser inserido, né, na cultura, por exemplo, do cinema. Sim. Né? Então ele começa primeiro como inimigo do homem, depois ele se transforma em amigo com o ET, o extraterrestre, exatamente. Uma criatura bonitinha. Então, como é que você vê isso? Olha, Jamil, é interessante o seguinte, se a gente for acompanhar como isso surge no cinema, nós vamos ver que existe uma produção interessante, principalmente nos anos 50. A gente vai ter um filme chamado, por exemplo, A Guerra dos Mundos, né, do fim dos anos 50. A gente vai ter o Planeta Proibido também, uma série de representações do alienígena. É interessante nós percebemos, Jamil, que no cinema, normalmente o alienígena é a alegoria do outro. É a alegoria do desconhecido. No contexto da Guerra Fria, o alienígena é a alegoria do soviético. Sim, do inimigo, né? Do inimigo. Então a frieza, até a avidez, os objetivos inconfessáveis são projetados. Da mesma forma como muitas das coisas que passaram a fazer parte da cultura da ufologia, elas são projetadas naqueles filmes. Mas é interessante o seguinte, algumas pessoas vão argumentar assim, poxa, se nós formos olhar as descrições dos OVNIs do início do século XX, o OVNI tinha escotilha, o OVNI tinha rebite, soltava fumaça, isso. Agora tem tela de LCD dentro da nave. O que será que está acontecendo? Será que simplesmente as pessoas não estão projetando? Há um ramo da ufologia até que estuda, claro, né? Esse lado mais psicológico dos avistamentos. Por exemplo, uma vez eu vi uma descrição, muitos dos que estão nos vendo devem estar familiarizados com aquela cena clássica do cidadão ser abduzido, né, que é a prática dele ser sequestrado, levado para o interior de uma nave e imobilizado numa mesa, quando seres ali aparentando não terem nenhuma emoção, colocam as mãos geladas nele e examinam. Ora, o Carl Sagan argumentava que isso poderia ser até uma alegoria de um exame médico, ou seja, você está passando mal, é levado contra a tua vontade para o hospital, onde enfermeiros e médicos muitas vezes, sem mostrar nenhuma empatia com você, começam a colocar a mão gelada em você. Esse paradigma médico tubos, exatamente. Está mudando, mas ainda existe. É inegável que existe esse comportamento. A medicina desumanizada. Eu penso o seguinte, Jamil, como historiador, eu não nego que o fenômeno ele tem uma forte raiz da projeção da nossa consciência social. Mas mesmo assim, nós não podemos descartá-lo de todos,
porque dentro da casuística ufológica nós podemos perceber que ainda existem muitos casos que deveriam ser investigados. Não podemos descartar a priori muitas dessas aparições. Vamos repassar, Marcos, o que se constituiu de certa forma, porque a própria ufologia ela tem um corpus teóricos, né? Inclusive uma nomenclatura própria. Tem uma nomenclatura própria. Né? Então nós queremos aproveitar, começar a apresentar a tipologia que foi constituída para os próprios supostos seres extraterrestres. Então existe o ser alfa, o tipo beta, né? O tipo teta. Então você pode falar um pouquinho? Quando eu comecei a ler sobre ufologia, lá no hoje distantes, fim dos anos 80, idos dos anos 80, em saudosas revistas que circulavam aí pelo Brasil, que ainda circulam. Que algumas que ainda circulam, era uma época, assim, digamos, bastante romântica. E o pessoal tinha uma classificação. Então, por exemplo, o tipo alfa. O tipo alfa é o que hoje costumam chamar de greys, que seriam criaturas normalmente baixas, de 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, com o corpo muito franzino, o crânio bastante desenvolvido, os grandes olhos. Então esses seriam os chamados tipo alfa. O tipo beta é um humanoide, eles também chamavam de nórdicos, normalmente pessoas de elevada estatura, cabelos loiros, com expressões delicadas, que normalmente apresentavam uma atitude benévola para com as pessoas. Depois teriam também os chamados tipo delta, que seriam quase que os animais espaciais. Né, seriam que não se encaixariam, teriam nenhuma dessas categorias. Pelo menos na morfologia humana, né? Parecido com o ser humano. Exatamente. E o tipo ômega seriam aqueles seres holográficos, né? Ou espirituais, em que eles não sairiam de nenhum objeto, mas simplesmente se materializariam, né? Ou em algum lugar, ou até dentro da residência de certas pessoas, né? Conforme o caso, ou conforme o estado alterado de consciência de cada um. Né? Mas enfim, essa tipologia é o que classificava, e ainda classifica. Existem outras, né? Dessa forma também. Agora, falando dos contatos, né, sem dúvida os mais dramáticos são aqueles supostos contatos imediatos de terceiro e quarto grau. Né? Terceiro grau quando a pessoa tem um contato físico, né, com o ser, quarto grau quando é levado a bordo da nave. É interessante. Só falando, Marcos, complementando, que nesse universo do qual nós podemos descartar 99% dos relatos, sobra uma minoria que desafia realmente a compreensão. Sem dúvida. Teve pesquisa, né? Inclusive temos médicos agora envolvidos em exames na extração de artefatos que são implantados no corpo humano, cuja análise laboratorial aponta para componentes que não são terrestres e que foram inseridos dentro do ser humano. Então existe aí algo acontecendo. Isso é inegável. Existe algo acontecendo e se nós formos analisar a casuística ufológica, a gente vai perceber que existem desde relatos, assim, digamos, até muito infantis, ou que facilmente a gente pode descaracterizar, não usando mais do que o bom senso, mas existem alguns acontecimentos que, dado a proporção que ganham, e a quantidade de pessoas envolvidas e a dificuldade depois de se criar explicações muito elaboradas para tentar esquecer esse assunto incômodo, realmente colocam em dúvida. Sem dúvida, Marcos. Hoje é um momento especial, um momento de estreia do nosso programa. O programa vai comportar não só discussões como essa nossa entre os componentes do programa, como entrevistas com pessoas de várias áreas dentro desse guarda-chuva do esoterismo, do ocultismo, da parapsicologia, da metapsíquica, das paraciências. Traremos temas cada vez mais interessantes e chamamos vocês carinhosamente de conspiradores. Nos ajudem a conspirar. Conspirar o quê? Conspirar por um novo milênio, por uma nova era, a gente chama de conspiradores aquarianos, né? Por uma nova consciência. Se o nosso objetivo, que é despertar essa nova consciência, afastar de um dia a dia aparentemente prosaico para realidades que estão aí nos circundando e que podem alterar completamente a nossa visão, nosso objetivo terá sido alcançado, não, Marcos? É verdade, e nós temos essa intenção de compartilhar realmente com vocês, investigando esses temas que são muito vastos, e nós percebemos que de um lado existe uma certa carência e até um certo pudor em abordar esses temas numa maior profundidade. Então nós vamos dividir com vocês, como eu disse, essa nossa paixão, e sempre trazemos novidades dentro do nosso canal. Lembrando que o programa Realidade Fantástica é único no Brasil, nós realmente, honestamente, desconhecemos outra iniciativa com essa preocupação, com essa seriedade, abordando ocultismo, esoterismo, sem compromisso com qualquer tradição especificamente, respeitando todas, né? E convidando vocês
a nos ajudarem a descobrir que o mistério está entre nós. Curta a nossa página no Facebook, assina o canal e até o nosso próximo encontro.